Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula final. Vamos aqui estudar o capítulo 30, na verdade, vamos fazer uma revisão dos conteúdos mais importantes que estudamos ao longo desse ano. Então, vamos lá. Ó. Gente, começamos o ano estudando a potenciação e as suas propriedades, não é isso? Esse foi um dos tópicos mais importantes, afinal de contas, foi a base para que a gente pudesse entender as funções, a própria função de segundo grau, a função logarítmica, a função exponencial também, né? Então, ele foi bastante importante. Então, olha só, revisando aqui alguns conceitos da potenciação, nós sabemos que todo número elevado a zero equivale a 1. Nós temos a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Então, quando a gente tem a multiplicação de potências de mesma base, a gente apenas repete a base, faz o somatório dos expoentes. Não é isso? Então, nós teríamos A elevado a B mais C. Temos a divisão de potências de mesma base. Então, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Temos também a potência de potência A elevado a C, a B, que por sua vez está elevado a C, então a gente desenvolve isso multiplicando os expoentes. E temos também a nossa segunda propriedade aí, né? Nesse caso aqui, A elevado a B, segunda não, essa aqui já é a quinta, né? A elevado a B igual a 1 sobre A elevado a B. Isso se o valor de B for negativo, tá? Então ficou faltando menos aqui, mas quando a gente tiver um expoente negativo, a gente resolve invertendo a posição do numerador com o denominador, ok? Entramos também, gente, no conteúdo de conjuntos. O primeiro contato com conjuntos, normalmente, não é no ensino médio. Mas foi possível aprofundar um pouco esse tópico importante, que será uma ferramenta para alguns assuntos no próximo ano, na segunda série. Diante das várias informações quantitativas sobre elementos de mais de um conjunto, nada se pode concluir sem antes organizar todos os dados. Uma das maneiras de organizá-los é em forma de conjuntos, deixando claro o que pertence a um ou mais conjuntos. Tivemos até um exercício, né, para relembrar aqui, o conteúdo que a gente estudou. Então, vamos resolvê-lo. Esse exercício diz o seguinte, em uma enquete no Centro Olímpico, foram entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam natação, 250 praticam atletismo e 200 praticam esgrima. Além disso, 70 atletas praticam natação e atletismo, 65 praticam natação e esgrima e 105 praticam atletismo e esgrima. 40 praticam os 3 esportes e 150 não praticam nenhum desses 3 tipos de esportes citados. Nessas condições, o número de atletas entrevistados foi... Gente, perceba que aí a gente tem uma questão bem comum, né, de conjuntos, uma questão que aparece frequentemente nas provas de vestibulares, inclusive no Enem. Sempre vejo uma questão dessa no Enem. Então, vamos relembrar aqui esse conceito, resolvendo essa questão. Então, olha só, a gente tem um diagrama de Venn, onde a gente coloca as 3 modalidades, certo? Natação, atletismo e esgrima, sempre começando pela interseção dos 3, ou seja, por aquelas pessoas que praticam os 3 esportes. Então, ela vai estar aqui, fazendo parte dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então, nós temos 40 pessoas que praticam os 3 esportes. Enquanto aqui do lado de fora, a gente tem 150 que não praticam nenhum desses 3 esportes. Gente, continuando preenchendo a nossa tabela, sempre de dentro para fora, né? Foi assim que a gente aprendeu, da parte mais interna até a parte de fora, a gente vai fazendo as devidas alocações. Por exemplo, como a gente teve 70, que foi a interseção entre natação e atletismo, quer dizer que 70 atletas fazem natação e atletismo ao mesmo tempo. Só que a gente tem que ter em mente que esses 70 já inclui aqueles que
além de atletismo e natação, também fazem esgrima, ou seja, o do meio, os 40, tá? Então, para completar esse conjunto aqui, ó, da natação e do esgrima, eu tiro de 70 os 40 que eu já considerei, mesmo os 40 fazendo parte aqui do esgrima, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, natação e atletismo são 30. E esse mesmo procedimento eu vou fazer com os demais conjuntos. Por exemplo, como 65 foi a interseção entre natação e esgrima, está aqui a natação, está aqui o esgrima, eu vou tirar dos 65 os 40. Então, vai sobrar 25 nesse pedacinho. Esses 25 fazem apenas natação e esgrima, tá? Lembrando que tem 40 aqui que fazem natação e esgrima, mas que também praticam o atletismo, totalizando os 65 aqui considerados. E, por fim, 105 representa a interseção entre atletismo e esgrima. Então, nós vamos tirar desses 105, vamos tirar 40, vai sobrar 65. Então, aqui, esse espaço aqui, a gente vai preencher com 65. Lembrando que a soma de 65 com os 40 bate com os 105 do conjunto aqui, ó, do atletismo e do esgrima, ok? Percebam que a gente vai sempre trabalhando esse tipo de problema de dentro para fora. Então, para finalizar o nosso exercício, fazendo as diferenças das partes comuns, pelo total de cada modalidade que foi dado na questão, né? Completando o diagrama, nós teremos a seguinte configuração. Vamos dar uma volta, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos relembrar que 300 praticam natação, 250 o atletismo e 200 esgrima. Então, desses valores aí, a gente vai tirar, ó, vai tirar o que a gente já tinha considerado na bola, né? 25, 40, 30. Perceba que a gente aqui já tem um total de 95. Como natação tem 300, então 300 menos 95 fecha os 205 aqui, ok? Da mesma forma, o atletismo, nós temos essa soma aqui, de 30 mais 40 dá 70. 70 somado com 65 dá 135. E o que vai sobrar aqui é 115, ok? E a esgrima também da mesma forma. Então, a gente acabou de montar todo o conjunto, sabendo qual elemento pertence a qual elemento. Por fim, gente, para fechar a questão e correr para o abraço, né? Nós fazemos o somatório de todas essas pessoas, em cada grupo separadamente. Então, fazendo o somatório, chegaremos a 700 pessoas, incluindo aqueles que não fazem esporte, tá? Uma vez que a pergunta da questão foi a quantidade de atletas que foram entrevistados, fazendo parte ou não dos esportes considerados. Então, temos aí a resposta correta, a letra C, com 700, ok? Bom, galera, aí a gente já parte para o capítulo que é foco, né, do nosso primeiro ano, que é função afim e as funções que vieram sequencialmente. Então, no volume 3, a gente deu início ao estudo das funções. E aprendemos que a função afim ela é representada na forma geral, f de x igual a x mais b, onde a e b são coeficientes. Ok? Bom, gente, a gente aprendeu a calcular os coeficientes a e b também. Por exemplo, o coeficiente a, chamado de coeficiente angular, ele pode ser calculado pelo intervalo dos valores de y considerado dividido pelos valores de x considerados. Então, nós temos dois valores para x e para y, fazemos a razão entre eles e chegamos ao valor do coeficiente a. Lembrando que quando o coeficiente a é positivo, a gente tem uma função crescente, e quando o coeficiente a é negativo, nós temos uma função decrescente. A função quadrática foi a função que veio em sequência, né? Ela é também conhecida como a função do segundo grau, e a forma geral de representar uma função quadrática é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico é uma parábola cuja concavidade pode ser voltada para cima ou para baixo, certo? Concavidade é a abertura da nossa parábola. Quando o valor de a, desse coeficiente a, que acompanha x ao quadrado, é maior do que zero, nós temos a concavidade para baixo, né? Aliás, para cima, perdão, a concavidade é para cima, ela tem um ponto mínimo.
Caso o valor de A seja para baixo, seja negativo, a função vai estar com a abertura para baixo e ela vai possuir um ponto máximo. Lembrando que o coeficiente C, também chamado de termo independente da função quadrática, ele indica justamente o ponto da função toca o eixo y, ok? Então, a função sempre passa pelo ponto onde o x é zero e o y assume o valor de C. Aprendemos também a calcular as raízes da função quadrática, onde a gente aplicou o conceito do discriminante e aplicamos também a fórmula de Bhaskara, representado pela seguinte relação: x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Lembrando que esse delta é o discriminante e é calculado pelo coeficiente b ao quadrado, subtraído de 4 vezes o coeficiente a vezes o c. Também aprendemos a relação entre soma e produto das raízes, onde a soma era o valor de b negativo dividido pelo de a e o produto era o valor de c dividido pelo de a. Por exemplo, a gente tem a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, a gente sabe que ela possui raízes 2 e 3, pois 2 mais 3 vale a mesma coisa de menos 5, né? Isso aqui é o valor de b, menos 5, estou aplicando essa fórmula aqui da soma, dividido pelo valor de a, que é 1. Perceba que bate com o resultado, né? Vai dar 5 igual a 5 aí. E o produto entre essas duas raízes, ou seja, 2 vezes 3, equivale ao C dividido pelo A, tá? Lembrando que o valor de C é 6, o valor de A é 1, então realmente bate com essa formulação aí que a gente tem entre as fórmulas da soma e do produto envolvendo os coeficientes da função do segundo grau. Estudamos os pontos de máximo e mínimo, né, de uma função quadrática, que nem a gente viu, a depender da concavidade do valor de a função ela vai ter um ponto máximo ou mínimo. Caso o valor de o coeficiente a, seja um coeficiente positivo, a abertura da função, a concavidade, o gráfico dela vai estar para cima, ela vai ter um ponto mínimo, e caso o valor de a seja negativo, a abertura vai estar para baixo, ela vai ter um vértice no ponto máximo. E a gente aprendeu que a gente calcula essas relações pela seguinte fórmula: x do vértice e y do vértice, aquele pontinho extremo, né? Então, x do vértice é menos b sobre 2a, enquanto o y do vértice é o valor do delta, o velho discriminante que a gente conhece, menos o delta dividido por 4a. Ok? Entramos na parte de exponencial e logaritmo, quase no final do nosso livro. Lá a gente viu que o exponencial e o logaritmo são dois temas que têm muito em comum, já que uma função é a inversa da outra. A propriedade, por exemplo, aí, ó, a elevado a b vezes a elevado a c equivale a a elevado a b mais c. Por exemplo, tem grande influência na propriedade do logaritmo, não é isso? Nós vimos que o logaritmo de um produto, a base b, é igual à soma dos logaritmos desses dois números, a base b. Então, a gente aprendeu a fazer essas transformações. Ambas relacionam as operações de multiplicação com a de adição. Percebeu a relação? Cabe lembrar as principais propriedades operatórias dos logaritmos. Então, nós temos aí, ó, vamos relembrar aqui essas propriedades operatórias. Logaritmo de um produto, né? A base b, vira a soma de logaritmos. O logaritmo de um quociente vira a diferença de logaritmos. Percebam que as bases são iguais. O logaritmo de uma potência, não é isso? Vira uma multiplicação do expoente dessa potência pelo próprio logaritmo. O logaritmo de um número cuja base é uma potência também vai virar a multiplicação do inverso do expoente dessa base pelo logaritmo do número considerado. Na verdade, equivale à propriedade anterior. E quando a gente tem, né, no final, o número a elevado a um logaritmo de b à base a, o valor disso aí vai ser o próprio b. Ok? Então, essas foram as principais relações em logaritmos que a gente estudou.
Olha só esse exemplo. Resolver a equação 2 elevado a x igual a 8. É bem simples. Basta escrever que 2 elevado a x é igual a 2 à terceira. Então, perceba que quando a gente trabalha tanto em equações exponenciais quanto em logarítmicas, a gente sempre procura igualar as bases, de modo que fique fácil comparar as potências. Se as bases são iguais, os expoentes também são, e a gente conclui que x é igual a 3. Mas a gente viu também que nem sempre vai acontecer esse tipo de coincidência. Por exemplo, se a equação for do tipo 2 elevado a x igual a 3, nota-se que o sinal igual, né, caracteriza uma igualdade na leitura em qualquer sentido da equação. Assim, pode-se escrever uma igualdade sendo A igual a B. Assim, o log de A à base C equivale ao log de B à base C, né? A gente pode criar logaritmos. Se as bases dos logaritmos são iguais, então, para que a igualdade se mantenha, deve-se ter A igual a B. Voltando para a equação, teremos aí que 2 elevado a x igual a 3, então log de 2 elevado a x, a base C, é igual ao log de 3 à base C. Na base mais comum utilizada, a base mais comum utilizada é a base 10. E os números anunciados fornecem os valores dos logaritmos em questão. No caso, ó, o log de 2, não é isso? Vamos considerar aqui como sendo a base 10, né? Equivale a 0,3. E o log de 3 à base 10 é 0,48. Assim, gente, podemos continuar a equação que o log de 2 elevado a x à base 10 é igual ao log de 3 elevado, o log de 3 à base 10. Sendo assim, o x ele vira a multiplicação aqui, um produto, o expoente vira um produto, que nem a gente viu. A gente substitui os valores dos logaritmos, que a gente conhece, né? A base 10, supostamente conhece. E aí a gente chega à conclusão que x vezes 0,3 equivale a 0,48. Passando esse 0,3 dividindo, chegamos ao valor de x, que é 1,6. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso capítulo 30, o nosso capítulo de revisão. Foi um capítulo bem simples, bem rápido, só para a gente relembrar os principais pontos estudados ao longo desse ano. Então, para finalizar de vez o nosso livro, nós vamos realizar as atividades dos contextualizados 441 e 442. Desde já, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês ao longo desses bimestres que passamos tendo aulas virtuais. Foi um período de construção, de aprendizado para a gente, não só para mim, mas como para vocês. E eu desejo tudo de bom, que o ano que vem a gente possa estar estudando cada vez mais com novas ferramentas, além da sala de aula. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.